Oi! E aí, chuchus! Está começando mais um... Não, aí é com você. Caranguejo Atômico! O primeiro de 2026! Voltamos mais uma vez. Como é que é aquele negócio eu acho que é Hobbit, né? Lá outra vez, sei lá, não, talvez não seja o Hobbit. Me esqueci. Vamos falar de um filmaço brasileiro, não só... Quer dizer, brasileiro, mas não só brasileiro, não só né? brasileiro. Pernambucano, que é maior do que ser brasileiro, viu? Arrisco dizer. É. Tem gente que considera. É isso muito aí. mais importante do que ser brasileiro. Estamos um pouquinho atrasados, né, nessa pauta. Sim. A gente ia fazer esse podcast, né, há algum tempo atrás, por motivos aí, né? Por motivos de extinção de setor. De força maior, a gente não pôde fazer, mas quis o destino, né? Que as circunstâncias fossem ainda melhores pra gente fazer esse programa. Porque simplesmente o Agente Secreto ganhou o Globo de Ouro, né? De melhor filme estrangeiro, melhor ator. E não foi só o Globo de Ouro, acho que teve o Critics' Choice Awards aí, também premiou. Sim, que ele foi entregue... de uma forma vergonhosa. Sim, o Kleber Mendonça tava saindo do banheiro químico na hora e ela deu o troféu, né? Pra ele, antes dele lavar as mãos. Mas faz parte da indústria, né? Faz parte. Faz parte da indústria. Mas é isso, agora o Agente Secreto, ele tá super cotado aí para o Oscar, e eu acho que essa era a melhor circunstância mesmo pra gente fazer o filme. Porém, antes da gente apresentar o nosso convidado, porque temos convidado aqui nesse programa... Sim, vocês tiveram um vislumbre aí de quem é, né? Não pela primeira vez no Caranguejo Atômico. Isso, o homem da voz aveludada. Sim. Da voz amanteigada. Ai, gente. Vocês devem reconhecer a voz dele. Mas antes da gente apresentar, falar do Agente Secreto e tudo mais, é importante que a gente faça o nosso jabazinho aqui, né? Que é, primeiramente, para agradecer aqui... Namastê. A Videofarm, esse estúdio maravilhoso aqui que está nos acolhendo. Obrigado. Não pela primeira vez, né, Ruda Braguinha? Porque a gente já veio aqui a convite também da Videofarm e da galera do Olá para Todos, que estão aqui com a gente hoje na produção, né, Matheus? Sou eu. Ele ali, tá ali. Brigadão pela oportunidade de estar gravando aqui nesse estúdio maravilhoso, essas câmeras absurdamente absurdas, de boas e maravilhosas. E a gente tá fazendo nosso segundo episódio, porque a gente fez um lá em 2025, pertinho do final do ano, que é a gente fez uma brincadeira no Quem é Você, Quem é né? você? Tommy. Que é isso, cara? De onde é isso? É o João do Morro, pô. Quem é você? Quem é você? Tommy. Tommy. É verdade. Talvez eu não seja o cara mais bairrista do mundo pra fazer esse episódio aqui de hoje, mas estamos aqui, muito obrigado, Videofarm, e também estamos aqui de bucho cheio. Bucho cheio. Alimentados. Por quê? Porque hoje tivemos, mais uma vez, a participação do nosso patrocinador Master Blaster, como diria a galera do Olá também, Mega Blaster, da Pizza Strike. Sim, Pizza Strike ajudando a gente aqui a encher o bucho, também novamente com... Aqui, ó, eu vi garoto propaganda. Esse homem é garoto propaganda total. Então, ele tem uma caneca. Sim. Ele tem um boné. Tem um boné. E ele tem uma caixa. Sim, a caixa está aqui. Isso. Mas também não é só a Pizza Strike que enche nossos buchos, né? De forma deliciosa. Tem também aqui os nossos queridos patrocinadores, o La Rocha Burger, que é do ladinho, né? É no mesmo estabelecimento lá. La Rocha Burger é o melhor hambúrguer do Nordeste em linha reta. Olha a caixa ali, ó. Olha a caixa ali. Editor Eu do Futuro, dá um zoom aí. Valeu. Muito bom também. Então, brigadão aí. A La Rocha, brigadão aí, a Pizza Strike. Hoje foi Calabresa Delícia. Calabresa Delícia. A melhor da casa. E 4 queijos, né? Sim, foi muito bom. Ó. Muito obrigado a vocês. A gente tá com quem aqui, Ruda Braga? Que ele apareceu várias vezes aqui nesses frames. Não estamos acostumados com câmeras. Geralmente a gente só grava em áudio. Mas estamos aqui com quem? Com ele! A lenda, o mito, o homem da voz amanteigada. Aquele que está no Sinuca de Bico. Ele está presente. É o homem que faz... Você está escutando
Peraí, então, de bico. deixa ele fazer, deixa ele fazer. Você está escutando Sinuca de Bico. Não é dessa forma que ele faz. Não é dessa forma, não é dessa forma. Mas, Luciano... Olá. Braz, né? Sou eu, tudo bom, galera? Cara Valeu. maravilhoso. Não é a primeira vez que o Luciano Não. participa Sim. Do Caranguejo. do Caranguejo, né? A gente já entrevistou ele uma vez. Na ele Bienal. Na Bienal, junto Bienal com a Heloísa do livro. Pimentel. Foi. Por causa de Núbia, né? Sim. O livro que ele ilustrou. Isso. E foi bem legal aquele programa que a gente fez junto. A gente conversou um muito bom. pouquinho, né? Sobre a ilustração. E Luciano, além de ilustrador, também é cineasta. Cineastra. Então, cineastra, Como como diz, muitos né? dizem, cineastra. E ele tá aqui hoje para falar um pouquinho aí com a gente sobre o Agente Secreto, Secreto. também, conversar, né? O cara que assistiu o Agente Secreto umas 4 vezes, né? E vai contando, vai assistir mais. Sim. Tentando descobrir quem é o agente secreto. É. Ainda não Até descobri. agora. É um segredo pra todo mundo, até pro filme. Mas é isso, Luciano. Muito obrigado aí pela sua Valeu, gente. presença. Obrigado a vocês. Estamos muito felizes aqui. Também. Já era pra ter acontecido há um tempinho, né? Mas eu postei, eu acho que eu posso falar porque eu postei no Stories. A gente trabalha todo mundo junto aqui, pessoal. E o nosso setor foi extinto, apagado da existência, obliterado do universo. Então a gente, por um segundo, pensou que estava todo mundo desempregado. Mas não ficamos desempregados. Teve um certo final quase feliz aí. Por isso que a gente adiou esse programa. Era pra ser na estreia. Inclusive, eu assisti o Agente Secreto 0800, porque eu fui convidado pela galera lá do Caraca Cast, junto com o pessoal do Olar. E foi nessa época que a gente ia fazer o episódio, né? E aí aconteceu Sim. essa catástrofe toda. Mas sobrevivemos. Estamos e aqui. temos Globo de Ouro Sim. para Olha Pernambuco. só. Maravilhoso, né, velho? Maravilhoso. Olha só. Maravilhoso. Só fazer um adendo aqui pra gente não perder o costume, Sim. que pra ouvir o Caranguejo Atômico, vocês podem ouvir nos principais agregadores de podcast. Então tá lá no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music. A gente tá também no YouTube, né? Pra quem quiser, beleza? E estamos também no Instagram, né? Nas nossas redes sociais. Então vocês podem botar lá Caranguejo Atômico Podcast, que vai encontrar a gente. Tudo A gente junto. coloca todas as novidades sobre o podcast, o que é que tá rolando e tudo mais. Inclusive também o Sinuca de Bico, que o Luciano tá participando, que é o audiodrama original que a gente tá lançando o capítulo logo mais, capítulo novo, Logo né? mais. Tem 2 capítulos já aí nas plataformas e logo mais a gente vai lançar o 3º. Então é isso, tá? Então o Caranguejo agora é uma grande divisão entre reviews e momentos como esse de falar de coisas que a gente gosta e sempre fez dessa forma. Mas também tem produções independentes agora, né? A gente brincar de brincar, né? A gente tá brincando de fazer as coisas que a gente gosta de assistir. Mas Luciano não, Luciano é o cara que estudou pra fazer essa porra toda. A gente só faz brincar, né? De brincar, de deitar e rolar. Mas o roteiro tá muito bom, viu? O roteiro desse homem aqui, do Sinuca de Bico, tá maravilhoso. O 3º já tá em produção. E a edição... edição aqui, ó, tá maravilhosa. Porra, obrigado. Tá excelente, gente. Tá excelente. Parabéns. A E galera aí Luciano é o nosso E a voz desse cara aqui tá narrador? maravilhosa. Narrador? na Podemos dizer? abertura, né? Abertura. Ele faz a abertura, né? Introdução. Muito boa sua abertura pra gente. É só pedir que eu abro. É só pedir que eu abro. É isso aí. Mas vamos lá, o Agente Secreto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero perguntar pra vocês, primeiramente, aí, o que é que vocês acharam do filme? Já de cara, saber de vocês a opinião Vamos começar com o Lu? sobre esse filme. O que é que eu achei do filme? Adorei o filme, velho. Adorei. É massa, né, velho? Eu acho que Kleber, ele amadureceu. Eu vejo um amadurecimento dele, entendeu? Como diretor, como roteirista. Desde os curtas, da época dos curtas, que na verdade, assim, no curta-metragem ele era muito experimental ainda. Ele não fazia um cinema narrativo, uma ou outra exceção. Era mais documentários, videoclipes, etc. Aham. E aí, a partir dos longas, né, Som ao Redor, tal, o que eu percebo é uma evolução dele como roteirista, como diretor. E finalmente ele entregou assim, um trabalho realmente maduro e bem redondo mesmo. Sim. Boa. E tu, Guilherme? Tones, eu vim conhecer o trabalho de Kleber há pouquíssimo tempo atrás, né?
com essa coisa da pandemia, das coisas todas que aconteceram, a pausa no projeto, eu acabei realmente deixando de ver bastante coisa, inclusive coisas mais mainstream mesmo, tipo filme da Marvel, filme da DC, né? Eu gosto muito de maratonar as coisas do Oscar, porque eu, além de ser um termômetro de conversas com meus amigos aqui, né? Também eu gosto de maratonar porque tem aquela coisa de alguns filmes que eu não ia ver, não ia chegar até mim, e a lista do Oscar faz com que eu conhecesse esses filmes, né? E lembro dos trabalhos mencionados, assim, de Kleber, naquele episódio que a gente fez de Bacurau, que você fez um especial lá do epílogo, tá bem bacana. Só que também tava naquele ambiente Bolsonaro versus Haddad, aquela coisa política bem fervilhosa que tava lá. Nem sei se essa palavra existe. E aí não é muito minha cara, assim, quando uma coisa tá muito, né? Polarizada, assim. Eu disse, beleza, o filme foi taxado, o Bacurau na época foi taxado de um filme muito polarizado, eu deixei de lado por um tempo. Vim assistir recentemente, inclusive. E gostei muito, gostei bastante, assim, né? A segunda coisa que eu vejo do Kleber foi o Agente Secreto, né? Sim. Tinha pouquíssima informação com o trabalho, o que a gente talvez vai conversar bastante aqui, que é uma pena, né? Porque talvez eu seja um reflexo de muitos brasileiros que acabam deixando muitas coisas boas que a gente produz aqui de lado. Muito por conta desse estigma do cinema brasileiro ser só comédia, ou então muita putaria, ou então muito violento. Apesar de tudo isso, de ter evoluído muito, a gente continua tendo algum certo nível de preconceito. Até a gente que assiste mais coisas. Mas, caramba, foi um prazer, assim, conhecer o trabalho de Kleber a segunda vez com o Agente Secreto, né? Sim. Gostei muito. Como eu brinquei aqui no começo do programa, eu não sou o cara mais bairrista de Recife, entendo o sentimento, acho massa as coisas aqui. A gente tem um polo cultural absurdo de quantidade e de qualidade, musicalmente nem se fala, né? Mas não sou o cara mais bairrista do mundo, não. E mesmo assim, eu posso dizer, cara, é um grande trabalho. É um grande trabalho. Eu acho que ele tem uma barriga aqui e ali, que a gente pode conversar ao longo do programa, mas de nenhuma forma tira o mérito desse filme, sabe? Eu acho que ele é cadenciado da maneira correta, quando chega nas barrigas incomoda um pouco. Eu acho que ele tem a cara do povo brasileiro, não só do povo de Recife, ele tem a cara do cara que anda descalço, chinela, as pessoas que a gente fala às vezes, né? As pessoas de verdade, não é o calçadão de Copacabana o tempo todo, tá ligado? Então, por ele ser um filme que ele tem aquela mensagem muito declarada pra passar, passa de maneira até certo ponto também sutil, né? E é um filme real, sobre uma situação real, com cara de pessoas reais ali. Isso me pegou muito. Me pegou muito. E mais pra frente eu vou falar de outras coisas que me pegaram mais que deu uma raivinha de assistir, que a gente sabe que acontece bastante. Principalmente com a gente aqui do Nordeste. Mas e aí, Rudá? E você, Rudá? Não, eu... Uma coisa que se falava muito, né? Depois eu conversando com o pessoal que tinha assistido o filme também, é que, pô, o cinema de Kleber realmente ele amadureceu muito, assim, né? Você dá pra ver que esse filme, de todos o que ele fez até agora, talvez seja onde ele chegou no patamar? auge, no patamar mais alto da carreira dele. Vocês não gostam do ETzinho, do drone OVNI de Bacurau? Eu gosto bastante. Ele sempre coloca elementos de estranhamento nos filmes dele, né? Isso é massa. Então, isso é muito bacana, assim. E esses elementos sempre tem alguma coisa ancorada na realidade. Então, aquele OVNI drone ali, né? Ele tem uma mensagem específica ali. E ele tá colocado ali por um motivo específico. Mas, assim, o Agente Secreto, velho, eu acho que é o grande ponto alto da carreira dele. Apesar de eu gostar muito também do Retratos de Fantasmas, eu acho que... É muito bom. Retratos de Fantasmas era o filme, até então, pra mim, o melhor filme dele. Eu gostava muito eu gosto muito de Aquários também. E de Bacurau. Mas, assim, o Retratos de Fantasmas era, pra mim, eu acho que o grande filme dele até então. Só que
Retratos É quase uma DLC, né? É quase uma DLC de vai Agente melhorar, Secreto. aprimorando, né? É. Cada pacote vai aprimorando. Mas Exato. assim, o Retratos Fantasma é um documentário, então eu entendo, o Luciano pode até complementar aqui, falar com mais propriedade do que eu. O documentário, ele tem um nível de complexidade menor do que você fazer um longa-metragem, né? Ficcional. Então, assim, eu acho que ele chegou realmente no ponto alto da carreira dele com o Agente Secreto, o nível de maturidade, de roteiro, de narrativa, né? A história que está sendo contada ali, né? A ambientação que é o ponto alto do filme. Eu acho que o domínio também de cena, né? A direção de cena isso, dele ele melhorou muito. muito. É nos anos 60, né? 70. 70. A direção de cena dele evoluiu muito, assim. Você sente realmente que ele, em momento algum, ele perde a mão ali. Ele tá com domínio total. E ele trabalha com atores que são atores, não são atores, assim, que são conhecidos do grande público, né? Você tirando o Gabriel Leone, o Wagner Moura... Alice Carvalho, o Udo Kier, né? Que infelizmente faleceu. Cansaram. Virou até meme da gente. Você tem... Mas a Alice Carvalho também é uma atriz nova, né? Uma atriz... Mas assim, os atores mais experientes e tal, ele trabalha com muito ator. Qual o nome daquela que faz a investigadora lá? Investigadora não, a mulher da polícia. Que até fez o filme de Harry Potter recentemente. Esqueci o nome dela. A do olho verde. Sim, Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda Cândido, sim. Nome de Deus. E aí são pessoas muito tarimbadas já na indústria, já estão muito acostumadas a projetos grandes e tal. Mas assim, o domínio dele de pessoas também que tem menos experiências com esses projetos gigantes, você vê agora, né? Como ele controla as cenas, todo mundo tá muito bem nesse filme. Muito. Né? Muito bem, né? Essa direção dele de cena é muito interessante. E quando tu falar assim, você percebe, por exemplo, nos outros filmes ele tem uma certa dificuldade para transmitir a geografia da cena, onde cada personagem tá, onde cortar exatamente. E dessa vez ele tá tudo muito amarradinho, sabe? Às vezes dá a impressão que ele trabalhou com 2 câmeras, que foi gravado com 2 câmeras e depois editado, porque o corte tá perfeito. Perfeito, no movimento do ator, a continuidade pro outro plano, tá perfeito. E aí, falando do roteiro, eu vou entrar até numa questão muita controvérsia que a galera fala por aí, né? Quando comenta do filme, que diz, mas tem um personagem ali que tá sobrando, tem uma cena ali que acontece e ninguém sabe mais pra onde é que vai aquela história e tal. Não tá bem amarrado, aquele personagem que ficou sobrando. Mas na realidade, assim, em primeiro lugar, é a forma dele fazer filmes. É a marca registrada dele. Outra, cinema, ele não precisa necessariamente dar todas as respostas. Quando você vai ver um filme, principalmente hoje em dia, a gente está muito doutrinado, literalmente, à narrativa americana, onde está tudo amarradinho, a história ela tem que agradar o tempo todo. Explicar o tempo todo também, né? E Kleber, ele vai numa outra vibe, entendeu? O negócio dele não é indústria, o negócio dele é mais cinema-arte. A arte não é nem sempre feita para agradar o público, é feito para pensar. Nem sempre, assim, a arte muitas vezes é feito não para você ver aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Muitas vezes se você saber que você está precisando. Aí a reflexão, entendeu? Falar sobre a questão da época da ditadura. E acho interessante também como ele pega várias coisas que normalmente nos filmes dele tem muito sobrenatural que ele não explica. Mas esse filme ele explica, sabe? E realmente, na época da ditadura, as pessoas jogavam, né, pedaços das pessoas torturadas no mar. E foi aí que apareceu uma perna. Sim. E aí a imprensa foi obrigada a criar essa história da perna cabeluda como se fosse uma cortina de fumaça. O filme já tem um tempinho aí no ar, pessoal. E agora que ganhou notoriedade, a gente inclusive estava discutindo isso, né? Que quer que as pessoas vão assistir o filme depois de um fenômeno muito parecido com Ainda Estou Aqui, né? Que muita gente, inclusive eu, fui assistir depois que o filme ganhou, foi premiado e tal. E por ter passado esse tempinho, né? A gente vai fazer o programa
Com spoilers, tá? sim, Então, Sim, se você não desculpa, assistiu, gente. corra lá. Não desculpa não, tá tudo ok. Eu Vá dei um lá bocado de assistir, spoiler. vale muito a Tem a pena. perna cabeluda no filme, mas isso também nem é uma novidade, porque antes de o filme sair, todo mundo sabia que ia ter essa perna cabeluda. Né? Exato. Tá com spoiler, tá? Já faz um tempinho. E enfim, gente, o cinema é isso, né? Nem sempre um filme ele é feito para contar uma história. Essa coisa de você da jornada do herói e tudo, isso veio depois do cinema. O cinema no início era uma coisa muito mais experimental, muito mais Isso é uma poética. das formas de contar a história. Exatamente. Você tem várias formas de contar uma história. O cinema ele começa como viagens mesmo, sabe? Poesia, etc. Na década de 20, na década de 30. E depois é que o pessoal começou a se aproximar da literatura, dos dramas, do melodrama, etc. E Hollywood absorve essas regras, entre aspas, da literatura, que toda história tem que ter um protagonista, o protagonista tem que passar por uma transformação, e todo personagem que está ali tem que ter uma função, etc. Mas nem sempre, no cinema, nem sempre, nem na própria literatura é assim, quanto mais no cinema. O protagonista tem que se transformar, né? Tem muito isso também. Ele tem que passar por uma transformação, ele tem que ter uma jornada, ele O tem retorno, né? De Volta para o Futuro, o primeiro, né? Martin McFly ele não passa por transformação nenhuma, velho. É um filme fuderoso. Entendeu? É uma prova que você não precisa ter todos os elementos de narrativa para o filme ser bom. Exatamente. Então, o que eu acho bacana, no caso, voltando para o Agente Secreto, é isso. É um filme meio que ele pega referências de outros cinemas, porque Kleber, antes de fazer cinema, ele era crítico, ele é um cinéfilo, entendeu? Ele tem uma cultura cinematográfica muito grande. Tipo, como Tarantino tem, Truffaut, Godard, esses cineastas da geração dos anos 60, 70, Glauber Rocha, etc. E ele pega todo esse caldeirão e bota no filme dele. É repleto de referência. Então, não vá assistir o filme esperando ver aquela coisa clássica, Sessão da Tarde. Não é. Kleber tem uma coisa, e é interessante isso que tu falou, porque ele muitas vezes, quando a gente fala dessa diferença, né? Na maneira de você filmar e você contar uma história, a história não necessariamente ela sempre tem uma função de caminhar para frente. Então, às vezes, você conta a história através de uma imagem mesmo, né? Então, aquela imagem tá ali para ficar no imaginário, vai entrar na sua cabeça, e necessariamente aquela imagem ali, ela não é uma imagem que faz parte de um quebra-cabeça, e ela faz um sentido na história e vai caminhar para frente, né? Com a narrativa. E eu acho que Kleber também ele faz muito isso, assim. Ele também as tramas dele, as histórias que ele conta, também vai muito do sentimento, da sensação que a gente tem quando a gente tá assistindo. Sim. Isso é. É muito menos sobre só a narrativa e da história que eu tô vendo e o protagonista tá... Qual é a história desse protagonista, de onde ele saiu, pra onde ele vai, mas também o que é que eu tô sentindo aqui quando eu tô assistindo isso, né? Qual é a sensação? E uma coisa que é presente em todos os filmes dele é sempre essa coisa da memória. Então ele gosta muito de resgatar a memória, a nostalgia, como é que era o mundo naquela época e tal. Tanto que esse filme, se você for assistir Retratos Fantasmas e assistir Agente Secreto depois, eu indico o contrário, tá? Mesmo a ordem cronológica sendo Retratos primeiro, eu assisti o contrário. E pra mim foi melhor, porque você vê que muitos dos personagens que estão lá são personas que passaram pela vida de Kleber, né? O cara que faz o sogro do personagem do Wagner Moura, que inclusive o ator tá em Bacurau também, ele faz um projetista lá, né, do cinema. Isso. No filme é o São Luís, na vida real eu acho que era o Arte Palácio, não. Arte Palácio. O Arte Palácio, né? Pronto, então, querendo ou não, é um registro da memória dele. E se você assistir Retratos, você vai ver o quanto esse homem ele é apaixonado por cinema e essa coisa do registro, né? Ele fez um documentário sobre o cinema de Recife, então é muito bom, por sinal.
pau a pau com o próprio Agente Secreto, assim. Essa coisa da memória, vocês falaram agora, me pegou muito. Essa coisa do sentimento também, né? Essa coisa mais bairrista dele. Não que ele retrate Recife como melhor do que outras cidades ou tal. Feita a brincadeira do bairrismo recifense diz, né? Sim. Mas você vê o amor pelaquele cenário, aquela tela que ele tá contando a história dele, né? É o Recife que ele se lembra, né? Sim. É o Recife que tá no imaginário dele. Mas antes de Retrato Fantasma, porque assim, o Agente Secreto bebe muito do Retrato Fantasma, porque eu vi até ele falando isso numa entrevista. Quando ele foi fazer o Agente Secreto, ele pensou num filme pra Wagner Moura, né? Ele queria um filme que Wagner Moura fosse protagonista, então ele começou a escrever uma história. E aí ele já tinha um material todo escrito ali de Retratos Fantasma que ele usou como base pra criar todo aquele universo, né? Então já tinha muita coisa de pesquisa e tal, não sei o que, do Retratos Fantasma. Então a gente vê essa similaridade, né, das histórias ali e tal por conta disso. Mas se você for pegar Aquários, por exemplo, isso eu não vi. A sensação que você tem, essa familiaridade, dessa nostalgia, esse Recife antigo, não o Recife antigo, o bairro, tá? Mas esse Recife do passado, essa cidade do passado, né? Que remonta talvez uma infância dele, ou de alguém que contou pra ele, talvez uma mãe, a mãe dele era historiadora, né? Então talvez por isso. Ele tem essa conexão. Né? A oralidade, talvez, né? Ali, então ele tem muito isso, ele é muito preso à questão da memória. Mas você vê ali a Praia de Boa Viagem, por exemplo, naquela cena inicial ali da Sônia Braga, nos anos na 70. praia, nos anos 70, a Praia de Boa Viagem como era, e depois indo pra casa, uma família de classe média, dançando, né, ao som de Gilberto Gil, que eu acho que é uma das cenas que eu tava falando, que tipo, é uma cena que ela se demora. Então muita gente diz assim, porra, mas é um filme que demora, as cenas demoram demais, se arrasta muito. Eu, quando assisti a primeira vez, eu tive essa mesma sensação. Porque os filmes dele passam essa sensação. 2 horas e 40, né? Você diz assim, porra, velho, o filme, se arrasta, ele podia ser menor e tal. Mas depois eu entendo que ele se demora ali, porque a ideia é ficar na tua cabeça mesmo, entendeu? Ele não tem pressa. Então a ideia mesmo é fazer aquela cena se demorar mesmo, fazer com que você entre naquele momento, né, e criar um imaginário na sua cabeça do que era aquilo ali, do que foi aquilo ali talvez pra ele. Sim. Uma lembrança dele, de como era de repente uma família talvez dele dançando naquela época ao som de Gilberto Gil. E uma época, toda menina baiana lá na sala. E uma época que as coisas eram mais lentas. Sim. Uma coisa, exatamente. O ritmo da vida, o ritmo dos filmes, o ritmo dos programas de televisão era mais lento do que hoje em dia. Exatamente. O Agente Secreto, ele naturalmente usa esse Recife como esse grande cenário, né, para esse filme e tal. Vocês têm alguma memória específica desse Recife, assim, mais antigo? Guilherme é um pouco mais novo que a gente. Não tão mais novinho assim. 33, já tá com 30 né? e poucos anos. Minha expedição 33 aqui. Eu tô com 39, né? Luciano também é um cara que já é de uma outra geração. De uma outra geração. Qual é 27 anos. 27. Quais são as memórias que vocês têm desse Recife, do Agente Secreto, que ainda estão, digamos assim, vocês chegaram a pegar alguma coisa? Porque eu, por exemplo, eu falo por mim, assim, ver as repartições públicas, velho, eu peguei ainda. Exatamente, muito parecida como eram ali no Agente Secreto, cara. Verdade. Eu me lembro ali de cartório, eu me lembro daqueles correios, daquele jeito. Orelhão, você chegaram O orelhão a pegar? de Sim, ficha de eu ficha. peguei. O centro da cidade, naquela configuração ali. E vocês? Eu morava... Eu não tenho tanto da cidade em si, porque eu morei até meus 12 anos... sou de 92, então até 2004 eu morei numa cidade vizinha aqui de Recife, que é Jaboatão. Morei em Candeias, bairro de Candeias, né? Então, assim... Candeias. É outra realidade, assim, quem cresceu ali, quem cresceu vivendo, por exemplo... Tu morou no centro do Recife por anos. Muito, velho. Então, aquilo ali eu imagino que seja um deleite, né? Agora, por exemplo, eu tenho uma referência do Trianon e tal. A gente trabalhou no Trianon por um tempo, né? Sim.
bem mais recente do que o filme retrata. Mas aquela cena, por exemplo, que quando ele tá vendo a parte ali do Trianon e da parte da cidade, né? Que era mais vívida naquela época. Eu tive uma referência maior por conta do trabalho que a gente teve mais recente. Então eu reconheci, pô, que massa ver o lugar que eu convivi mais recentemente como poderia ter sido antigamente e tal. Mas agora que tu falou o negócio da repartição, meu pai é funcionário público, meu avô era também. Então era aquela parada, velho. Não feito os anos 60, feito o filme retrata, mas nos anos 90, pô, eu lembro claramente de que, tipo, podia levar filho. Eu ficava jogando lá com meu avô, ficava no site do Cartoon Network, assim. Repartição pública era o meu playground ali. E eu tive muito acesso, inclusive, a tecnologias que nem todo brasileiro tinha na época em casa, porque era repartição pública de setor de infraestrutura, tecnologia, né? Informação. Meu pai é analista de sistemas, então eu tive contato com esse mundo mais digital um pouco mais cedo do que uma parcela, assim, digamos. Eu tenho Você falou esse negócio da repartição, a minha nostalgia com o filme é essa, velho. Eu não vou falar a minha idade, mas eu vou falar o ano que eu nasci, aí vocês calculam. Bota o GPT Faça aí. as contas aí se vocês forem bons em matemática. Eu nasci em 73. Então eu vivi aquilo, nos anos 70. Eu era muito pequeno, Era muito pequenininho. Mas eu lembro bem. A lembrança que eu tenho é muito viva daquela época. Tem uma cena no filme que passa um ônibus, que era o chamado ônibus elétrico, que existia. Aquele modelo de ônibus elétrico eu pegava quando eu era pequeno. Eu ia pro centro do Recife. Às vezes dava choque. Tinha que ficar tirando a mão assim. ônibus elétrico também. Não, peguei não. Quando caía as hastes. Quando caía as hastes. As bananas, né? As bananas. As bananas. Eu ia muito pro centro do Recife com minha mãe. Eu tava... já anos 80. A gente morava num prédio que eu era a única criança do prédio. E também não tinha com quem deixar. Então minha mãe tinha que me levar. Quando ela ia no Recife para fazer comprar alguma coisa, tecido para fazer roupa pra gente, bermuda, não sei o quê, eu ia. Era o edifício Orfir? Eu andava... O edifício Orfir. Eu andava o centro do Recife todo, o chamado Vucu Vucu, que chamava antigamente, que era perto do Mercado de São José. Sim. Então aquilo ali tudo eu vivi, gente. E assim, vou dar um outro spoiler. Tá? Mas pode, tá liberado. Tá liberado, vai. A última cena do filme, quando eles estão saindo dentro daquele posto, de um hospital, né? Que a menina tira sangue e tal. E ele diz, isso aqui é um cinema. Aí eu arrepiei naquela cena, porque aquele cinema era o cinema Boa Vista. Nesse cinema eu vi o primeiro filme da minha vida, foi Superman, com Christopher Reeve. Que massa, velho. Quando eu vi, eu disse, caralho, velho, me destruiu agora. Aí ele me pegou, assim, ali ele me pegou, porque a memória afetiva foi longe, velho. E como é a coisa da geração, né? A primeira vez que eu fui num cinema, que não foi num shopping, foi ano passado, eu acho. Foi no cinema da Fundação. Eu comecei a frequentar, me apaixonei, né? Fundação Joaquim Nabuco aqui. Nem sei se outros estados tem. Não? Não? Só daqui. Nabuco não. Me apaixonei, já fui umas 6 vezes já. Vi até Beetlejuice lá, o primeiro. Passou, quando tava pra passar o segundo também. Mas como é a quebra de gerações, né? E uma coisa que eu acho interessante também apesar de passar tanto tempo, tem muitos locais lá que são tão iguais, velho. Sim, total, Estão muito parecidos, assim. Eu acho que é uma característica, não sei se é só do Nordeste do país, porque eu já fui em outras capitais do Nordeste e tem uma preservação ali. Acredito que muitas coisas sejam tombadas e tal, prédios específicos, mas ainda é muito similar, né? Apesar de tudo, é similar. E não sei também, Retratos Fantasmas até fala que um pouco disso, né? Que o centro do Recife meio que deu uma abandonada, porque a grana foi para outro lugar, né? Foi pra Zona Sul, foi pra Boa Viagem e tal. Por isso investimento em grandes shoppings lá, por isso muito prédio lá. E parece que o Recife Antigo parou no tempo, assim, né? Ele até fala, você que reclama que o Recife Antigo tem cheiro de mijo, sempre teve cheiro de mijo, só que tinha outras coisas também. Sim.
Uma coisa que Kleber já falava, assim, eu via em palestras dele, tudo na época de O Som ao Redor. Antes dele lançar O Som ao Redor, que ele dizia... E era uma preocupação, não era só dele, não. Era do meio, assim, intelectual e tal. Era a verticalização do Recife. Os prédios antigos, a memória, né, arquitetônica assim, da cidade está se dissipando, está sendo destruída para construir prédios gigantescos. Sim. E está destruindo o visual da cidade. Isso é uma merda, velho. Porque assim, por exemplo, é a característica visual da cidade. Se você quer ir para Londres nas férias, ou Paris, ou seja lá qual for a cidade, você vai para conhecer a arquitetura da cidade. Sim. E a arquitetura da cidade do Recife está sendo totalmente destruída, velho. Está sendo totalmente abandonada. Para construir um bando de prédio feio, alto, que só faz a cidade ficar mais quente, né? Acabando com toda a parte, o verde da cidade também. E os filmes dele falam sobre isso também. Desde O Som ao Redor, eu acho que até o Agente Secreto, ele fala dessa forma também, da memória e tal. Não, a perda da memória, né? A perda da memória. A memória e a perda da memória, né? Não em quesitos de amnésia, assim, mas como a história se perde. Né? Um apagamento. Ele fala da memória em si, né? Porque ele resgata a memória da ditadura e tudo mais também, do período histórico em si, e a perda da memória, né? Porque quando ele fala da importância do filho que não lembra do pai, né? Ele fala da perda da memória, né? Porque tem o personagem do filho do Marcelo, né? Do personagem interpretado pelo Wagner Moura, que na verdade é o Armando. E aí no final do filme o filho, que também é interpretado, que é o Wagner Moura que faz também, ele diz que não lembra do pai. Mas aí a moça que é historiadora, que tá resgatando todo o material e tal, não sei o quê, ela sabe mais sobre o cara do que o filho, né? Então, tipo, é o resgate da memória, né? Então, é a perda da memória e o resgate da memória. E a importância disso tudo. Agora, uma coisa que eu acho que, de uma certa forma, é muito importante o trabalho do Kleber, nesse aspecto que vocês tocaram, é justamente ele fazer os filmes utilizando... Vê, a gente tava falando sobre isso no carro, inclusive, antes de vir pra cá, né? Eu e o Luciano. Sim. Que ele gastou, acho que custou 28 milhões de reais pra fazer o Agente Secreto. Então, vejam só. Um filme que tá concorrendo, vai concorrer muito provavelmente ao Oscar. Não, ainda não foi indicado, mas assim, tipo, praticamente certo de ser indicado. Globo de Ouro é um termômetro muito bom pra gente... Indicado, pelo menos, né? A gente acredita que vai ser, né? Vai ser uma tragédia, digamos, se não for. Mas ganhou o Globo de Ouro em 2 categorias. E é um filme que custou 28 milhões de reais. Então, assim, que é barato. É muito barato. Reais, né? Dólares reais, não. Tá? É reais. Então, assim, é um orçamento muito baixo para um filme dessa categoria. Porque é um filme de época, ou seja, né? Você tem ali custo de figurino e tudo mais. E a gente até viu que é uma concha de retalhos de financiamento, porque ele foi pegando financiamento aqui e ali e tal, não sei o quê. E aí a gente vê como é difícil o cara levantar, né, um filme desse. Sim. Mas o que é muito interessante é que, a regionalização do filme... Não a regionalização, mas assim, o cara utilizar o espaço público, o cara utilizar a própria cidade, né? E o quanto é importante você ter uma cidade que não é vertical, velho. Você ter a identidade da cidade preservada para você fazer um projeto feito esse. Um Agente Secreto em uma cidade vertical, ele jamais poderia ser feito do jeito que ele foi feito. Tá ligado? Você teria que fazer um cenário. Ele custaria muito mais para ser feito, inclusive. Porque aí você tem que fazer um cenário todo pra refazer aquele Recife dos anos 70. Né? Se você for aqui no estúdio da Videofarm, um pouquinho mais pra lá, é exatamente o quadrante que ele utilizou pra fazer 90% do filme, velho. Né? Se for pegar assim, né? Onde tá localizada a Videofarm aqui, é mais ou menos o quadrante que ele utilizou pra fazer o Agente Secreto. Então ele usou os Correios, o OFI,
o Cinema São Luís e tal, não sei o que. Aí depois um pouquinho mais pra lá, que é onde ele vai pra Chora Menino e tudo mais. Né? São bairros aqui de Recife e tal. 13 de maio, né? 13 de maio, pra quem não tá assistindo aqui no Recife. Mas tá tudo no quadrante aqui, tá? De onde a gente tá gravando hoje. E aí, velho, o cara utilizou toda a estrutura da cidade que tá exatamente como tá. Ainda bem, né? Porque se tivesse feito destruído tudo e fizesse um Recife vertical, você não teria um filme desse, velho. E assim, a gente paga muito pau, né? O brasileiro, pra coisa gringa, americana e tal. O cinema americano, velho, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. A gente cresceu assistindo, grandes referências nossas são americanas. Mas eu vejo tanta gente fazendo campanha, inclusive contra, velho. Brasileiros fazendo campanha contra esse filme, com todas essas características. E a gente tem, por exemplo, o que você falou de ter que gravar, sei lá, um filme de época nos Estados Unidos. Hoje é tudo locação. É tudo set de filmagem. Problema com isso nenhum, mas, porra, a gente tem a locação viva aqui na nossa cidade. E os cidade. caras nem gravam né? nos Estados Unidos, né? Os caras vão pro Canadá pra gravar. pro Canadá, porque fica mais Vão barato. pra outro lugar, porque é mais barato gravar. É. Porque o cara não consegue o cenário também nos Estados Unidos. O cara tem que ir pra outro lugar pra conseguir o cenário. Sim. Sobre essa coisa de locação e os filmes dele, né? E a verticalização, tem uma questão curiosa. Uma observação, assim. Em Aquários, que é um filme que se passa nos dias de hoje, tem uma cena que a personagem de Sônia Braga está dirigindo ali pelo Pina e a câmera abre. E quando a câmera abre, você não vê aqueles dois prédios. Sim. Aquelas a gente brinca de duas torres, né? Tá a foto torres. aí, ó. Guilherme do Futuro vai botar. Ele mandou apagar digitalmente. Sim. Já tinha os prédios. Mas ele olhou e disse, eu quero essas duas coisas horríveis fora do meu filme. Que é muito feio, velho, na moral. É muito destoante ali no meio do negócio que não tem nada, só o mar. Isso, né? Agora tem um negócio lá, uma marina lá, alguma coisa assim. Isso, é tipo um hotel, alguma coisa assim. Mas os filmes dele é uma forma de resistência nesse sentido, né? Porque, assim, é uma forma de dizer, olha, isso aqui primeiro tem uma memória aqui, segundo, isso aqui é importante, cara, isso aqui é uma produção cultural, isso aqui faz parte da nossa identidade. E aí, falando em identidade, eu acho que é um outro tema também muito importante que a gente pode tocar, que é o seguinte, né? Quando o Agente Secreto saiu, foi muito engraçado, porque eu vi muita gente elogiando o Agente Secreto, naturalmente, porque né, filmaço. Mas teve uma galera, cara, e aí é interessante a gente falar sobre isso. Teve uma galera do Sul, velho, que veio falar que o Agente Secreto meio que desmereceu o filme, dizer que o filme era regional, um filme regional, Agente Secreto. O que vocês acham disso aí, velho? Pô, velho, inclusive eu ia aproveitar... É burrice ou é burrice? É burrice. Mas eu vou aproveitar, inclusive, o gancho da tua pergunta e já perguntar pra gente poder também falar. O que é que a gente não gostou, né? É uma boa, assim, também. Porque o filme é muito bom, mas ele não é perfeito. Ao meu olhar, e acho que de vocês também. Cara, eu acho uma burrice, assim, né? A gente tá bombardeado desde que o Brasil é Brasil, digamos assim, moderno. Que a gente vê aquela coisa da novela, o Calçadão de Copacabana e tal, e você não vê outras regiões falando. Não que todo sudestino e sulista é assim, tá? Pelo contrário. É uma parcela pequena que fala essas asneiras geralmente na internet. A gente é bombardeado de coisas do sul e de fora do país. Quando a gente tem uma produção, velho, boa feita Agente Secreto, roteiro. Eu tava até conversando com acho que foi ontem. Você pode ter qualquer contexto, qualquer CGI, qualquer coisa. Se o roteiro é bom, aquilo ali vai pelo menos prender. Você pode comentar, né? Sim. O áudio daquele filme é ruim, o CGI é ruim, não sei o que, a atuação não foi tão boa, mas se o roteiro funciona, é a alma da parada, é o roteiro, né? Por isso que, inclusive, você não vê grandes greves assim, parando Hollywood, que não seja greve dos roteiristas, né? E eu acho meio burrice mesmo, assim, sabe? Ou as pessoas não têm senso, sei lá, velho, artístico, amadurecido e tal. Não é um filme fácil, tá? Não é um filme fácil pra todo mundo, um público que tá acostumado ali a assistir Leandro Hassum e tal. Que tudo bem existir, não tem problema nenhum. Quanto mais diverso o cinema for, melhor. Mas talvez seja ou uma dificuldade cognitiva mesmo de entender que aquele filme ele é diferente,
ou simplesmente uma xenofobia, assim, um xenofobismo, né? Nem sei se existe. Xenofobite. Xenofobite, Gagaragan. Mas, cara, o filme, artisticamente, ele é muito poderoso. A mensagem dele é boa, né? E o filme, ele bate muito pé nessa mensagem, inclusive. Quem assistiu o filme e faz esse tipo de comentário, eu acho que não assistiu o filme todo. Porque tem aquela cena que eu até falei que me pegou muito, que o personagem do Wagner Moura... Não é um review do filme, isso aqui definitivamente não é um review do filme, que a gente falou quase nada do que acontecia no filme, né? Mas o sentimento e tal. Mas é isso aí, Caranguejo Atômico. Mas o filme, Wagner Moura, ele tá sendo colocado quase que naquele programa de testemunha, né? Que a gente vê muito filme dos Estados Unidos e tal, pra proteção, porque tem um empresário que quer matar ele, e aí convenceu os militares também que ele poderia ser um cara comunista e tal, que era quase que uma sentença de morte nesse período da ditadura. Tem outros filmes brasileiros que abordam isso, né? O próprio Ainda Estou Aqui, que ganhou o Globo de Ouro de Fernanda Torres do ano passado. Filmaço, inclusive, assistam. E ele tá sendo coagido por esse empresário justamente porque ele bateu de frente que esse empresário é um cara do sul do país que diz que nada que é produzido aqui em Recife presta, academicamente falando, que vai acabar com um projeto, né, que tá sendo desenvolvido ali. Os caras batem de frente, tem um desentendimento, uma porradaria ali, e o cara é ameaçado de morte, por isso que entra nessa sinuca de bico. Mas tem aquele sentimento ali, né, de que tipo, porra, o Nordeste é menos, o Nordeste não é capaz. E assim, isso é errado de todas as maneiras, em todos os setores. Artísticos, acadêmicos, mão de obra, né, tecnologia. Lógico que a gente também não é a ponta de linha da NASA, mas muitas coisas boas saíram daqui, velho. Saíram daqui, do Nordeste, de Recife, da Bahia, os outros estados também. E esse sentimento me pegou muito, velho, porque como produtor de conteúdo do Nordeste, fiz muita coisa de live, escutei algumas besteiras nessa época aí da pandemia, quando o Caranguejo fez muita live. Então esse sentimento me pegou muito. Então um comentário que vem no Twitter, no Threads ou em qualquer site de cinema e tal, que fala que ele é barrista demais pra estar onde tá, pô, velho, tá aí as premiações pra provar. Premiação é subjetivo, mas caramba, velho, sabe, tem uma régua, pelo menos assim, pra se passar. O filme é tudo isso que dizem, sim, mas tem defeitos. E daqui a pouco eu falo quais são os defeitos. Claro, isso que você tá falando é a mais pura verdade, velho. Novela da Globo, não tem coisa mais carioca, velho, do que novela da Globo. Bairrista, né? Bairrista, Até dublagem, sotaque neutro. Paulista, Rio de Janeiro. Não existe isso de sotaque neutro. É sotaque de Rio, São Paulo, ou que não seja de Rio de São Paulo. Tipo hidrocor, cor de pele. Porra, qual é a cor da pele? A gente vai criticar agora o Woody Allen por fazer filmes em Nova York. Todo filme dele se passa em Nova York. Quase todo filme de Michael Mann se passa em Los Angeles. Ele é bairrista por causa disso. Então não existe, sabe? Você tem que falar Tem essa frase, né, que é muito antiga. Fale da sua aldeia para você ser universal. Quanto mais você falar daquilo que você conhece, a sua rua, as pessoas que você gosta, a sua cultura, etc., mais universal você vai ser. Acho que as questões humanas são muito universais, né? Independente de onde todo mundo é humano, de onde você vem, né? Todo mundo vai se identificar. É uma delícia você conhecer outras culturas, outros universos que não sejam aqueles que você está acostumado. A gente está num momento onde as pessoas querem mais da mesma coisa. Sim. E que cada vez mais a movimentação da indústria no modo geral, principalmente da indústria cinematográfica, estética, artística de uma maneira geral, padronizar tudo. Passar a régua de tudo uma muito coisa mais só. fácil se for padronizado. Tudo igual, velho. Pasteuriza tudo, fica tudo igual. Exatamente. Então, assim, tem que ser tudo muito rápido, tudo muito veloz e tudo muito universal, porque assim é fácil de todo mundo digerir. Então tem que agradar todo mundo. E de lucrar.
não tem que desafiar ninguém. Sim. A gente tem que agradar o máximo de pessoas possível. Isso. E aí, bicho, acontece essas coisas, né? Eu tinha plena certeza que quando as pessoas fossem conhecer aí o nosso Pernambuco, né? Nosso Recife, elas iam se apaixonar. E elas se apaixonaram, tá vendo? Por Pernambuco. Então, Assim, por toda a nossa cultura aqui o de próprio- Recife, quando... Ainda não existia a Bilola de Brenão. Se tivesse a Bilola de Brenão, eles iam se apaixonar Estaria mais. lá, estaria lá. Tem molho. Estaria lá. Né? Que dizem, os jovens dizem agora tem Mas um molho. sabe que tem um negócio, recentemente eu vi uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com o Agente Secreto, que era o seguinte, quando eu mostrei pra um colega o sinuca de bico, e ele disse assim, cara, tu não tem medo não, o sinuca de bico, ele tá nos agregadores e tal, não sei o que, e tem uma linguagem muito regional. Eu, se fosse tu, faria uma coisa mais neutra e tal, porque uma pessoa de São Paulo pode não entender. Eu disse, não, porque se você for pegar um podcast, sei lá, um desses audiodramas aí que são maravilhosos, sei lá, o França e o Labirinto e tal, eu posso dizer que é muito paulista, velho, França e o Labirinto. Sim. É extremamente paulista, extremamente regional, entendeu? Então, assim, a linguagem daqui é uma linguagem brasileira, cara. Faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da cultura brasileira e a gente tem que aprender. Eu acho que existe um movimento mesmo que é um movimento do eixo mesmo, do Sudeste, de querer hierarquizar o movimento artístico. Então, dizer, o que é de lá, o que é do Nordeste é regional, porque é uma forma de dizer assim, ó, isso aqui não é... É diferente do que a gente faz. Isso é menor. Entendeu? Isso é local. Cara, tem um filme que fala um pouco sobre isso, mas mais literatura, que é aquele que inclusive concorreu ao Oscar também, Ficção Americana. Que é um autor negro que escreve outros tipos de literatura, não me lembro exatamente qual, só que colocam ele em toda a prateleira como literatura negra. Eles, cara, eu não escrevo literatura negra. Eu sou um autor negro, tenho orgulho disso, só que eu escrevo outra coisa. Sim. E sempre colocam. E o filme critica isso, porque depois que ele vai ele começa a escrever uma coisa mais estereotipada, como crítica, e faz um puta sucesso. Então é um movimento que tu falou agora, eu lembrei. Inclusive, assistam aí. Ficção Americana, American Fiction. Sim. Vamos falar um pouquinho agora do Agente Secreto em relação a... E o que a gente não gostou. Sim, o que a gente não gostou. Boa. É. Vamos tocar nesse assunto, né? Espinhoso aí, viu? É que tu não gostou, Sim. Lu, no Agente Secreto. Tem uma coisa específica, é um pouco polêmica, assim, que eu vou falar, mas Não gostou de Wagner? Não, a atuação, eu não vou falar nomes, mas a atuação de algumas pessoas ficou exagerada. Ficou um pouco caricato, sabe? Mas eu não vou citar nomes, Tem umas não. pessoas no casting que não são atores profissionais, né? Que eu acho Sim, que ele pegou... Ele gosta de mesclar ele isso. gosta de mesclar. Atores. Ele gosta muito de trabalhar com multiplot, com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo Sim. e tal. Eu acho que ele melhorou muito em relação aos filmes anteriores. Houve uma evolução nesse sentido também. Assim, é o que eu vejo, mas algumas atuações não ficaram legais, sabe? Sim. Na minha opinião. Ficou um pouco caricato, exagerado, etc. Eu assisti da primeira vez, eu tive algumas pontuações que eu fiz. E aí, quando eu assisti novamente, diluiu bastante, assim, porque eu assimilei melhor, né? Eu tenho TDAH, então, assim, é muita informação pra mim de primeira. Sim. Quando você assiste a segunda vez, fica mais fácil. Você já tá... você já entendeu a história principal, você relaxa um pouco mais e você assimila melhor a experiência. Inclusive, o filme ficou menor. Quando eu assisti, eu senti que o filme passou mais rápido. Então... mas uma única coisa eu continuei... assim... Pra mim ficou um pouco confuso, assim, ainda. Que é o início... o plot de onde ele tá fugindo. Eu entendo que ele tá fugindo de uma possível perseguição ali da ditadura, ou seja, a Polícia Federal ali teria sido acionada. Ele tá naquela coisa de que ele tá sendo acusado, tem uma mídia
sendo inflada ali contra ele, que ele pode estar em corrupção e tal. A Polícia Federal meio tá no encalço. Então ele volta pra Recife. Mas assim, eu acho que narrativamente não fica muito claro. E óbvio, é um elemento de roteiro, porque como ele quer confundir você sobre ele ser um agente secreto ou não, início, a gente fica sem saber. Só que depois perde um pouco o sentido quando ele explica quando explica quem é o Marcelo, que é Armando, e por que ele tá ali e tal. Aí eu fico, mas peraí. Se ele tá fugindo, né? Se ele tá escondido, se ele tá com um nome falso, se ele tá indo pra uma repartição pública, se ele tá escondido, se ele tá ali, aí ele vai procurar, depois vai entrar num programa de proteção à testemunha. Como é que ele fica tão surpreso e surpreendido que o passaporte dele tá sendo apreendido, tá ligado? Como é que ele fica tão surpreso que o cara tá atrás dele ainda, tá ameaçando ele de morte. Mas não é um ainda. gap da época, não? Porque hoje é muito fácil saber dessas coisas todas, mas nos anos 70 tinha uma lentidão, né? Então, mas aí é que eu digo, se ele soubesse daquelas informações naquele momento, eu entendo. Mas o filme todo dá a entender que ele já tá vindo fugindo de alguma coisa. Ou seja, a mulher dele morreu em circunstâncias que a gente não sabe exatamente qual foram. Não fica muito claro, né? Exatamente que morreu. Ele fala lá que a mulher dele morreu por uma doença. Mas o filme fica meio obscuro nesse sentido. Então a gente não sabe se ela morreu vítima de alguma violência, da ditadura, ou se ela morreu de fato por doença. O filme não deixa isso claro. Se raparigou ou não raparigou. Se ele raparigou ou não raparigou. Vazou, inclusive, o script. O script ele raparigou, raparigou, tá, gente? Raparigou. Mas ela também. Mas ela raparigou também. E aí, a gente não sabe do que ela morreu, mas ele tá fugindo. Então, ele tá numa postura e ele parece uma pessoa que tá fugindo e fugindo de algo sério. Pessoa que tá assumindo uma identidade, um nome diferente, que voltou pra Recife, sai de São Paulo, volta pra Recife, né? E que tá trabalhando, quer pegar o filho pra vazar do Brasil. Essa pessoa, ela tem um nível de seriedade aí nessa perseguição. Ela tá se escondendo de algo, mas quando é revelado de fato que ele não é um agente secreto e a gente entende quais as motivações, me parece que ele é surpreendido, assim. Né? Me parece que aquilo tudo é uma grande novidade pra ele, entende? E aí é isso só que eu acho que ficou um pouco confuso pra mim. Entendi. Sim. Cara, pra mim, a única coisa que eu não gostei muito assim foi a parte, inclusive, assisti com o Matheus, a gente comentou bastante. Os jovens, né, velho? Geração Z do futuro, no caso presente, escutando aquelas histórias e tal. Não vejo problema ter um time skip ali pra falar a parte do filho dele, que perdeu as memórias e tal. Sim. Mas eu acho que ela foi introduzida em momentos tão nada a ver, assim, sabe? Talvez revendo eu tenha uma percepção um pouco diferente. Mas do nada o filme tem esses flash forwards sem muito aviso. Ao mesmo tempo é legal pegar um pouco de surpresa, saber que tem uma mensagem pós aquela história, né? Mas eu não gostei, assim. Achei que não funcionou muito bem pra mim. Tira você um pouco. Tira. Porra, essa, computador, aí volta pro filme. Ah, tá, isso é no futuro. Aí depois, em outro momento, volta de novo, eles estão escutando o podcast lá. A menina do Sul é desinteressada e tal. Aí fica naquela, vai e vem. Aí eu até comentei com o Matheus. Pô, meu irmão, geração Z tá estragando o filme, que porra é essa? Talvez uma segunda assistida eu mude um pouco mais acho que pode a mudar. ideia. Tá, até porque eu já sei o que vai acontecer. E uma coisa que eu não gostei na hora, mas aí conversando com o pessoal do Aranha e Matheus, foi justamente a decisão de matar o protagonista, matar o Wagner Moura off the screen, assim, fora da tela. Dele ser um recorte de jornal resolvendo a trama assim. Depois tem aquela perseguição ali com o cara que parece o blusão, né? Sim. O matador ali. Inclusive, ele é mó amorzinho no Instagram, pô. Ele é todo fofinho lá. Mas no filme ele é meio blusão, assim, meio
sei lá, uma figura meio... É o matador. estranha. É o matador. nordestino, né? O matador. É. Cabra da peste, né? Não gostei na hora e tal. Mas o Aranha falou até uma coisa que na hora mudou minha percepção, assim, que, bicho, aquelas histórias acabavam assim. Você atravessava uma rua e levava um balaço na cabeça. E a história acaba assim, pô, acabou. Né? Muitas vezes era assim. E você tem que entender que ali... Mortes violentas e mortes acidentais e tal, uma vida pode acabar assim. Ser um registro de jornal. E você tem que entender que ali é o recorte, né? É o recorte. Histórico, ou seja, ela tá montando o quebra-cabeça daquela história. Quando você... quando tem a introdução daquelas duas, aí você entende que a percepção da história é delas, né? Sim. Ela tá montando aquele quebra-cabeça. Então, assim, ele morre assim e ela não sabe. E é isso que acontece na maioria dessas histórias mesmo. O cara morre, você não sabe, fica uma parada meio obscura. Não sabe como o cara morreu. Era muito comum. Muito muito comum naquela época, justamente da ditadura. Muita violência era jogada debaixo do tapete. Isso acontecia muito, assim. Não, e essa cena... E ela, como uma historiadora, que tá tentando resgatar aquela história e tal. A outra desiste, que eu acho que é muito interessante isso, porque uma desiste, mas a outra continua. Por quê? Porque é nordestina. Aquilo toca ela de um jeito diferente. Então faz com que ela continue, ela... né? Até hoje, eu vou tocar num tema espinhoso agora, que é o seguinte. Muita gente hoje em dia diz que na época, antigamente não tinha a violência que se tem hoje em dia. Tinha, mas não saiu no jornal. É justamente isso. Exatamente. E essa cena foi meio emblemática assim também, porque eu, quando morava inclusive em Candeias, um pai de um amigo nosso foi assassinado na mala de um carro, pesando o clima aqui no podcast. E ele saiu naquele jornal aqui, que quem é de Recife sabe, que só mostrava, você espremia, saía sangue, né? É o famoso jornal Charles Bronson, né? Pode crer. E aí, bicho, voltando um pouco pra ideia da coisa da memória, né, velho? Hoje eu penso nesse meu amigo e tal, não com tanta frequência assim, mas a primeira memória que eu vejo é o pai dele na capa do jornal e tal, né? Então, o registro ficou ali. Sim. A história daquele cara acabou ali, né? De forma abrupta, numa página de jornal, que nem a do personagem. Então, depois que o Aranha falou isso, pra mim o final do filme, inclusive, melhorou. Porque sai daquele padrão, final feliz, o cara ia fugir com um filho do Brasil, ia subir os créditos. Ou então ia aparecer fulaninho de tal, baseado em fatos reais. Ele se encontra, morreu com 80 anos, não sei o que. Ele sai dessa coisa. Tem um quê quadrada ali do... Tu assistiu Onde os Fracos Não Têm Vez? Sim, sim. Pronto, tem um quê de Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Que os irmãos Coen preparam todo o duelo do Sigourney com o Dwight. E aí o Dwight morre de uma maneira totalmente comum e banal. E você diz, porra, bicho, você esperava que fosse um duelo de faroeste comum, mas é justamente sobre isso. Assim, não vai ter duelo de faroeste, né? O cara morre lá bêbado depois, num tiroteio lá comum qualquer. Isso. Né? O Shigun continua e tal. Então, assim, não tem nada a ver. Mas vamos falar de Globo de Ouro. Vamos lá. O Agente Secreto ganhou aí 2 Globos de Ouro, né? O de melhor ator para Wagner Moura e o de melhor filme estrangeiro. E aí, agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Aumentou nossa chance agora de ganhar um Oscar? Porque a indicação eu imagino que vai ser, né? Mas como é que fica? E qual que vocês arriscam alguma surpresa, de repente? Porque, vamos lá. Foi indicado... ganhou melhor filme estrangeiro e melhor ator. Então eu imagino, se a gente for seguir a lógica do Ainda Estou Aqui, melhor ator, provavelmente Wagner Moura vai ser indicado e ele vai concorrer a melhor filme estrangeiro. Ainda Estou Aqui ainda surpreendeu, porque ele foi também para melhor filme. Melhor filme. Sim. Vocês imaginam que tem alguma surpresa? E qual é aí a expectativa pro Oscar? Vocês acham que a gente pode ganhar com o quê? Quais são os favoritos também, né? Se vocês têm. Aumentou a probabilidade, sim, porque influencia a votação, vai começar agora, né? Ou tá acontecendo. E quando um filme ganha um prêmio importante nos Estados Unidos, isso influencia nos membros da academia que ainda vão votar. Os copia e cola. E gera até curiosidade também. Pô, esse filme ganhou, eu vou assistir, vou querer assistir. Aí aumenta a probabilidade. Agora, se vai ganhar é outra história. Aí é outros 500, porque os concorrentes são fortes, né, esse ano. São bem fortes, assim.
E a outra questão é que em que categorias ele provavelmente vai ser nessa mesmo, de filme internacional, ator. Eu arrisco uma zebra. Talvez Kleber seja indicado como melhor diretor. Melhor filme, tu acha que não? Melhor filme principal, talvez não. Talvez também. não. Porque eles abriram tanto pra melhor filme, né? Se ainda estou aqui, eu foi, acho que pô. são 10 indicações para melhor 10 filme. indicações. Aumentou, né, o número? Aumentou. Olha aí. Eu acho que vai, porra. Não É. tem filme... Enfim. Que a gente o que eu saiba, né? acho. É. Porque tem aquela coisa Então que seria em recorde pro Brasil, óbvio. Melhor filme, melhor direção, Melhor ator. melhor ator E eu não vou, não. e melhor estrangeiro? Não. Quem é isso? Bem-vindo. Lula? Que Lula, porra! A veinha do filme, porra! Ah, não. Dona não, eu acho que Sebastiana não. vai não. Não Eu foi acho pro que Não, não foi não. Eu acho que é um delírio aí, a galera querer e tal. Eu acho ela fofíssima, vi ela fazendo propaganda daquela... Não, porque temos La Rocha desculpa. Burger, muito melhor, muito melhor. Dona Sebastiana, venha fazer propaganda do La Exato. Rocha, da Strike. Muito mais sabor aí. Venha E participar aqui com a gente do Caranguejo Atômico. É bom, porra, ia ser do caralho, ia ser muito bom. Mas ali foi meio forçação de barra, foi porque forçação. ela tá sendo ela mesma, É entendeu? bonitinha, legal. Ela não tá atuando, ela tá sendo ela A melhor mesma. parte dela é que ela tá apresentando o Wagner pra outra atriz lá, que ele tem aquela cena de romance Hermila- lá. Hermila Inclusive Guedes. o mamilo mais avulso da história do cinema brasileiro, que tem muito mamilo. Mas esse foi totalmente desnecessário, assim, aquela cena do Dave. Acabou, polêmicos. Mas a melhor parte que ela tá apresentando e fala, ela aqui é desquitada, ele aqui não sei o quê, passa logo o serviço. Meu irmão, esse passa logo o serviço, minha avó falava isso, velho, eu gostei pra caralho na hora, assim. Mas eu acho um delírio, ela provavelmente não vai ser indicada não. Mas eu acho que diretor, acho que pode rolar sim, né? Melhor ator eu tenho quase certeza que vai ser, porque até Wagner ganhou, isso conta também, né? O Globo de Ouro no termômetro. E Wagner Moura talvez tenha, inclusive, mais chance do que Fernanda Torres, porque ele já tá em Hollywood há muito tempo. Então, mais pessoas conhecem ele, podem votar, inclusive, por isso também. Fernanda, só de ser indicada ali, já foi algo fenomenal, assim, fora da curva total. E melhor filme, velho, talvez por conta da quantidade de candidatos agora, que Matheus lembrou a gente que tem mais. Mas eu acho que, por exemplo, pra melhor filme... O Ainda Estou Aqui tinha mais chance. Eu acho ele um filme mais redondo, né? De mais fácil assimilação do grande público. É um filme que tem mais cara de Hollywood. Sim, tem mais cara de Hollywood e tal. Mas... Ainda Estou Aqui. Eu acho o Agente Secreto mais filme que Ainda Estou Aqui. Eu acho que o Agente Secreto, ele tem vibes de Parasita, cara. De Parasita? Eu tô sentindo O filme, vibes o filme. de Parasita. Por conta da perna cabeluda? É uma coisa coreano. meio surreal, Eu tô assim. sentindo uma vibes de Parasita no ar, velho. Que bom. Tomara que você esteja tomara. certo. Olha, Tomara. e eu vou ser bem sincero com vocês. Então, vamos lá. Vamos só pra gente organizar aqui. O bolão aqui é o seguinte. Lu acredita que é melhor ator, melhor filme Estrangeiro. estrangeiro, Filme Isso com internacional. certeza. Né? filme internacional Ou como, e melhor diretor. ou como a gente diz no Brasil... Indicação. três. Indicação. Sim, indicação. Filme. Indicação. Né? Quem vai ganhar a gente não vai dizer não. A indicação. Guilherme acredita que é Filme estrangeiro, filme estrangeiro, diretor, diretor, ator e melhor filme por conta da quantidade. e melhor filme por conta da quantidade. Beleza, 4, né? Tá. Eu acredito que vai ser indicado a melhor filme estrangeiro, melhor direção, melhor ator, melhor filme. Ah, tem figurino, tem as categorias técnicas. Figurino é uma boa. Eu acho difícil. Eu acho O difícil Oscar, também. Eu acho difícil. também. É difícil porque eles não têm muita referência daqui do Brasil, de fato. Da nossa história, né? É uma coisa muito Mas vai específica. que Esquadrão Suicida ganhou, porra. E eu acho difícil concorrer a roteiro, né? Eu Porque acho ele também. Acho concorreu a difícil. roteiro. Porque é o quê? Roteiro Roteiro original. Original, né? Roteiro original. Porque ele concorreu ao roteiro original, né? Em alguma premiação dessa importante aí. Não lembro. Não lembro. Agora sim, tem uma coisa que é importante que se diga. O Agente Secreto ele foi premiado em Cannes, ganhou 2 prêmios lá. Entendeu? Melhor diretor e melhor ator. Artisticamente falando,
ele já levou tudo que tinha para levar. Porque a relevância artística de Festival de Cannes é muito maior do que o Oscar, entendeu? Uhum. A premiação do Oscar é importante sim, porque é o prêmio da indústria. É o centro da indústria. Vai aumentar o budget de Kleber. Mas ele já tá no lucro, digamos assim. O filme mas já tá eu acho que o Globo de Ouro tem sua importância também, justamente porque as pessoas que não assistiram vão lá assistir. Exatamente. E talvez essa chavezinha mude de tipo, pô, beleza, ainda estou aqui, não foi um azarão solitário, tá ligado? Que filmes aqui são muito bons. Então a gente tá vendo que... Porque o brasileiro é assim, ou a gente tem que ganhar alguma coisa, ou tem que ter um ídolo pra gente dar valor. Ou a pessoa tem que morrer, né? Pra começar a dar valor. E assim, ainda estou aqui, a maioria das pessoas... Não a maioria, também não vou trazer dados que eu não conheço. Mas boa parte das pessoas, inclusive eu, foi assistir depois do Globo de Ouro. Agente Secreto já assisti antes e tal, mas tenho certeza que uma grande parte... não assistiu esse filme. Vai começar a assistir agora. Sim. Por isso que eu acho que o Globo de Ouro é importante nesse quesito de ser um filme brasileiro, porque faz com que a gente, brasileiro, comece a mexer rede social, comece a falar do filme, comece a engajar, que o algoritmo jogue para esses caras que esse filme é relevante, porque as pessoas estão falando sobre ele, né? Eu tenho uma pergunta em relação a isso aí. Vocês sentiram que, como Ainda Estou Aqui ganhou ano passado, vocês pensavam a recepção foi mais morna do que ano passado? Eu senti que ano passado a galera não esperava que Fernanda Torres ganhasse. Foi mais... aquela coisa. Cara, eu tô achando mais... Eu achei mais exacerbado esse ano, velho. Porque Wagner já é um cara que faz muita coisa há muito tempo, inclusive lá fora também, né? Fernanda também, já fez 300 mil filmes aqui. Mas Wagner, eu acho que... Sei lá, velho, ele... Pelo menos o que eu tenho visto na internet, ele tá ramificando pra mais pessoas, assim. Ano passado foi o seguinte, se quebrou um paradigma, né? Nunca o Brasil tinha ganhado um Oscar na história. Já chegou perto várias vezes. Sim. Mas aí, quando ganha, aí a gente pensa, é que nem Copa do Mundo. Depois da primeira, a gente diz, pô, a próxima a gente consegue. E um ano depois a gente tá lá de novo, né? Então isso é fantástico, velho. Esse ano, qual é o nome da moça lá que acabou com o sonho do Hexa? Acabou com o sonho do Hexa. E uma coisa também que é importantíssima, assim, também... Só um jogador joga, tá ligado, pela equipe toda. Falando mais uma vez de um tema espinhoso que não deveria ser espinhoso. Rapidinho, ela processa mesmo, se falar? É a importância das políticas públicas na cultura, no financiamento da cultura. Todo mundo está atacando o filme, né? Aliás, o cinema brasileiro em geral, dizendo, Lei Rouanet, bando de mamadores, não sabe nem o que é. Tá aí a prova, entendeu? Se você não tem investimento público, o audiovisual ele simplesmente não existe. A Coreia, essa potência que tem hoje em dia de cultura, de K-pop, de tudo. Não só K-pop, né? A Coreia, sabe como foi que tudo isso começou? Foi há 30 anos atrás. Um executivo lá da área da indústria automobilística chamou todos os executivos e disse, gente, eu quero que vocês me expliquem como é que um filme de dinossauro desse tal de Spielberg tá dando mais lucro do que os nossos carros. E eles ficaram, como assim? Aí foram ver os dados, realmente. Porra, cultura dá dinheiro, cultura gera emprego, cultura... vende a imagem do país para fora, entendeu? É bom para nossa autoestima. Sim. E sem investimento do Estado, como é o caso, por exemplo, da Coreia, todos os países do mundo têm investimento público em audiovisual. Todos, até Hollywood eles usam dinheiro público. Em incentivo fiscal, etc. Então, assim... Eles usam bastante. Sem isso a gente não tem cinema, né? Nos anos 2000... De 2001 até 2010, 2013, mais ou menos, foi a década que o Brasil mais teve público. O cinema brasileiro mais teve público. Mas aí vem outras questões também. Além de investimento, as pessoas estavam com mais grana para ir para o cinema, etc. E isso está retomando. Isso é um reflexo de uma série de coisas. Sim. O cinema pernambucano, ele está nesse auge agora com o Agente Secreto,
graças a editais que existem já há coisa de 20 e tantos anos, 25 anos, sabe? Que existem editais. Aí vai formando gente, a galera vai aprendendo a operar câmera, fazer som, porque está sempre trabalhando com isso. Sim. E aí você gera também empregos, emprego direto, emprego indireto. Agora vai ter muita gente que vai assistir o Agente Secreto em qualquer lugar do mundo e vai dizer, pô, nas férias eu vou querer conhecer essa cidade. Sim. Pode crer, velho. Vou querer ir para Recife, vou querer conhecer Olinda, vou querer conhecer o Carnaval. Total. Então vende. O cinema é importantíssimo. Não, total. E eles fazem isso em todo lugar do mundo, tá, gente? Tipo, só que nos Estados Unidos eles fazem o seguinte: os Estados Unidos, eles além de investir no filme, eles fazem o seguinte: você quer gravar Top Gun, aí você quer usar uma instalação da base militar norte-americana, me dá aqui seu roteiro. Deixa eu ver se você tá falando mal aqui do Pentágono ou se você no seu roteiro tá falando mal do exército norte-americano. Ah, não tá falando não. Tá bom, você pode utilizar nossas bases aqui para poder gravar seu filme. Nos Estados Unidos eles fazem isso. Mas assim, você utiliza também da coisa pública para fazer filme lá e para fazer filme em todo canto, tá? Então seria interessante também a gente normalizar isso, né? Aqui no Brasil, de você utilizar o recurso público, até porque o filme volta pra comunidade, né? Então a gente utilizar. Então você aí, que é prefeito e tal, né? Não só invista em Fernando Sorocaba, não só invista em Gustavo Lima, não. Invista também no cinema nacional. Não invista nesses caras. Invista também no cinema, entendeu? Da sua cidade aí, nos editais aí, nos jovens artistas e tal, não sei o quê. E incentivo privado também, né, velho? Abre o olho pra essas paradas aí. Teve muito incentivo privado, velho, pro Agente Secreto. Tá ligado? Muito mesmo. Então é isso, né, gente? Com esse recado aí belíssimo aqui do incentivo aí dos filmes pela ordem pública. Desincentivo e do desincentivo musical aí, né? De Zezé de Camargo, companhia e tal. Invistam mais nos vídeos elétricos. É serviço público, né? Uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Façam mais vidros elétricos. É com isso aí que a gente pode encerrar já, né? Eu acho que o programa ficou bem legal. Vamos de patola pra encerrar? Vamos de patola. Quantas patolas, Luciano Bresten? Antes de você falar o que você faz. Eu faço... Calma. Uau. Quantas patolas vale aí o De Agente 0 a Secreto? quanto? 0 a 10. De 0 a 10, 9. 9 patolas aí, ó. Nosso sistema. Nunca mais tem uma patolinha, né, velho? Tá com saudade. Muito bom. Eu gosto muito do Agente Secreto. Assisti 2 vezes. A primeira vez, se eu tivesse feito esse programa da primeira vez, eu teria dado menos patola, né? Mas depois que eu assisti a segunda vez, eu acho que eu revisei, né, a minha... Mas ainda assim seria uma nota alta, tá? Bem alta. Acima da média. Bem acima da média. Mas assim, depois que eu assisti novamente, velho, eu aprimorei ainda mais a minha nota, né? Maturei mais sobre o filme. E realmente, porra, é um filmaço, cara. É um filmaço. E eu tô com o Lu aí, velho. São 9 patolas também pra o Agente Secreto. Boa. Rapaz, eu gostei muito do filme. Foi uma oportunidade muito massa. De conhecer o trabalho de Kleber, de fato, assim. Talvez não no seu auge. Eu nunca gosto de dizer que alguém tá no auge, assim, porque talvez ele faça algo melhor depois, né? Mas com certeza é um dos melhores filmes brasileiros, assim, que eu tive a oportunidade de assistir nos últimos tempos. Acaba assistindo muita besteira, muito besterol brasileiro, porque manhã adora Leandro Hassum, essas paradas assim, tipo, Minha Mãe é uma Peça e tal. Saltimbancos Trapalhões, junto com os Saltimbancos Trapalhões. Não, esse não. Pelo menos eu não vi aquele RPA, não sei o que, aquele dos meninos lá e tal. Mas dizem que o filme do Chico Bento é bom, hein? Porra, Cinderela Baiana. Não era nem vivo, eu acho, velho. Mas, cara, foi uma grande oportunidade. Tô muito esperançoso aí de Recife ter o seu primeiro Oscar. Quero muito que isso aconteça, velho. Vai ser um orgulho. Não só porque é recifense, né? assim. Ia ser massa, velho. Tinha que fazer junto da Bilola de Tinha Benan que ali, ser, fazer a Golden Dick, assim, né? Veiudo, o Golden assim. Dick, assim. Um Oscar veiudo. Bicho, acho que
Pra não ser igual a vocês, 8.7... 8.7 patolas aí. A geração Z me incomoda até agora. Mas é um filmaço, cara. É um filmaço, sim. Muito, muito foda. A condução não ortodoxa do progredir da narrativa. Acho que daria 8.7 patolas. Beleza, pessoal. É isso. Queria Valeu, agradecer Lu. aqui a presença Gente, de valeu mesmo, obrigado. Lu. Valeu, Valeu aí pela valeu. Passa teu presença. contato aí, onde a gente vê teus desenhos, onde a gente vê teus trabalhos. Vocês podem me procurar lá no Instagram, @Bresden_art, ART. É isso, vocês vão me encontrar lá. E também, pessoal, aqui, ele não tava sabendo disso, mas aqui na descrição, na câmera 1, aqui na descrição, vai estar o link do teu curta, cara, Res. Opa! Maravilhoso, esse Maravilha. cara, esse cineasta maravilhoso aí, fez um curta que eu adorei e tá aí o link na Muito descrição. foda, velho. Muito foda. Inclusive, só um parênteses, o ator principal do meu curta está em O Agente Secreto. Oh, Ele faz um papel pequeno lá. Que massa, velho. Olha aí. Então tá aqui na descrição, acesse aí pra ver o trabalho de Lu, que é muito massa. Massa, Querido gente, amigo, valeu. colega de trabalho. E deixa o like aqui nesse vídeo, né? Escuta os outros programas, escuta o Sinuca de Bico, que é nosso audiodrama original. Que Lu tá fazendo arte também pro Sinuca de Bico. É viu? verdade. Não é só emprestando a Verdade. voz, não. Ele tá fazendo arte pro Sinuca de Bico. E a gente vai ter novidades aí logo mais. É isso aí, pessoal. Brigadão Valeu, pessoal. Valeu, gente. e até mais. Até a Valeu. próxima. Valeu. Valeu.